Olá, meus amados, aqui é o professor Felipe Figueira. Quero falar sobre a consciência de sermos. Tem uma frase do Rumi, que é um poeta persa que eu adoro, que diz o seguinte: nós não somos uma gota no oceano, nós somos o oceano em uma gota. Então, o que acontece? A questão da nossa consciência, conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos tendo as experiências, nós vamos ampliando esse entendimento do que seria o eu. Se você perguntar para um ocidental quem é o self, ele vai dizer: ué, que pergunta é essa? É claro que sou eu. Agora, se você perguntar para um oriental, ele vai dizer que o eu somos todos nós. Porque o senso de coletivo do oriental é muito maior do que o individualismo do ocidental. Então, olha esse pensamento. Nós não somos uma gota do oceano. Nós somos o oceano em uma gota. Então, existe essa percepção dual do indivíduo e do coletivo. Se eu vivo a minha vida somente para o coletivo e não cuido do individual, eu peco, eu desvio. Pecar é desviar. E se eu vou só no individual e esqueço do coletivo, eu também peco. Porque o universo é dual. E conforme nós vamos expandindo esse entendimento do eu, porque você vai percebendo que existe muito de você, do que você é, da sua bondade, das suas qualidades, em outras pessoas também. Então, até os 7 anos, o centro da nossa personalidade, da nossa personal realidade, é formada com base nos nossos pais, na nossa cultura, na nossa língua, no nosso país. O que a gente aprende na escola, os nossos traumas, as nossas experiências. Aqui. Só que você vai evoluindo, você vai descobrindo, você vai expandindo a sua consciência, a consciência de quem você é. Então, é mais ou menos como se você fosse se lapidando. Você é uma pedra bruta e vai descobrindo quantas coisas bacanas, né? É como quando a gente viaja para fora do país, por mais que você veja em filme, por mais que você veja séries, quando você viaja para um outro país, para os Estados Unidos ou para a Europa, ou para Buenos Aires ou para o Oriente, você vai perceber, você vai expandir e você vai entender que automaticamente você está conectado com outras pessoas. Que também tem o mesmo conteúdo, que também tem as mesmas características, né, que as suas, porque a genética nos diz que nós somos 98% iguais, somente 2% de diferença. E esse 2% aqui representa o quê? A cor do cabelo, o desenho do nariz, o desenho da orelha, a cor da pele, a cor dos olhos. Mas em 98% nós somos iguais.
porque nós temos os mesmos órgãos, nós sentimos as mesmas coisas. Então, por que a gente foca sempre na diferença? Né? Claro, porque se eu foco nesses 98% aqui, eu vou começar a entender que nós somos um. E aí eu começo a compartilhar. E aí eu começo a amar. Amar é uma ação. Nós temos amor, nós precisamos exercitar essa ação, que é muito difícil, porque o amor na Ilha da Fantasia, na Disneylândia, o amor nos filmes é lindo, é maravilhoso. Só que amar nessa nossa terceira dimensão aqui é doloroso, né? Exige esforço, exige entendimento, exige que eu saia desse meu centro, do centro das minhas vontades, de como a vida deveria ser. E é por isso que é difícil, porque quando você ama, você se perde. É igual amor de mãe, não obedece nenhuma lei, né? Ele vai above and beyond, ele vai acima e além. Então, quando a gente realmente entende o amor, a gente se doa, a gente faz para ajudar, a gente até se sacrifica, tira do próprio bolso, porque a gente ama aquela pessoa, porque a gente ama aquele projeto, porque a gente quer que aquilo vá para frente. Então, essa identidade que você tem, ela é automaticamente expandida. Porque para você realizar os seus sonhos, para você ser uma pessoa feliz, você precisa conviver. Você tem que conviver com essa outra pessoa aqui, com essa outra pessoa aqui, aqui. Você tem uma rede de pessoas. Porque você não é um ermitão, né? Você não está morando numa caverna ou numa cabana. E todos nós somos dependentes. Nós somos dependentes principalmente das pessoas que plantam para a gente. Porque se essa pessoa não tiver amor para plantar e para servir a gente, nem sobreviver nós conseguiríamos. Então, essa ideia da consciência vai se expandindo ao passo que a gente vai sentindo as dificuldades da vida. A gente vai identificando que aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com a cultura, com a língua, aquela vida no nosso país, o que a gente aprendeu com a escola, com as nossas experiências, com os traumas, a gente começa a perceber na vida adulta que isso aqui não nos ajuda. Porque talvez nós tenhamos percebido alguma coisa errada e a gente absorveu e aprendeu a viver de uma forma errada, porque todos nós somos manipulados. Por quem? Pela mídia. Porque a mídia quer o quê? Quer dinheiro. E aí você começa a se confrontar. Poxa, mas isso não tem que ser assim. Né? E muitas das coisas que você aprendeu aqui, quando você se confronta com outras pessoas, você também tem um choque, porque você fala, cara, não é nada disso que eu aprendi. Eu aprendi que se a gente fizer bem o nosso trabalho, a gente vai ser recompensado por isso. Mas é aí, nesse seu dia de maior desespero, que a gente descobre, que existe sim uma força suprema. Existe alguém que está acima de nós,
né, que está comandando isso, mesmo que a gente perceba e ache que a gente está num caos, mas existe uma ordem nisso tudo, porque nós estamos aqui entre provas e expiações. Nós estamos aqui justamente para aprender isso, que não existe essa barreira aqui, que isso é uma criação, assim como as nações, nós compartilhamos a mesma terra, o mesmo ar, a mesma água. Nós compartilhamos. Só que o compartilhar é difícil, né? Porque se você compartilhar, você vai começar a entender a vida e você vai perceber que não adianta você viver num condomínio luxuoso quando do lado as pessoas passam fome. Quando você que tem a capacidade de agir, você não age, porque você fica com medo de ser mal interpretado. Mas quem ama não está pensando em nada disso. Quem ama não está pensando em ibope. Né? Já saiu da purpurina. A sua consciência já expandiu de tal tamanho que você começa a perceber que você faz parte de uma rede, de um sistema. E é aí que a gente vai partir para o digital, e do digital a gente vai para o espiritual. Porque a maioria das pessoas ainda não entendeu uma regra básica. O que você faz para o seu amiguinho, você está fazendo para você mesmo. Se você trata mal o seu amiguinho, se você quer tirar vantagem do seu amiguinho, é você que está fazendo para você mesmo. Porque existe uma lei suprema que comanda, né, o débito e o crédito. Aí você faz um monte de coisa errada, tá devendo um montão. Você tem que também, né, ajudar mais amiguinhos para você poder equalizar essa equação aqui. Ou então você vai acumulando antimatéria, né? E é aquilo. Quanto mais você ama, quanto mais você se dedica, mais você encontra profundidade na vida. Porque você começa a entender que você faz a diferença na vida das pessoas. Por menor que seja a sua interação, às vezes você só deu um sorriso, ou você falou alguma coisa, ou você passou encorajamento, você elogiou alguém, mas você fez a diferença na vida de alguém. E aí você vai crescendo em consciência. Então nós temos que ter em mente o seguinte: não adianta você deixar de fazer o mal. Você também tem que praticar o bem. Porque tem gente que fala assim: não, não faço mal para ninguém, tá? Você não faz mal para ninguém, mas você está morno. Você também não está fazendo bem. Você pode fazer uma oração, você pode se recolher, você pode ajudar financeiramente, ou você pode somente ouvir a pessoa, somente ouvir alguém. Que é igual a você, que também é parte sua. E Rumi também diz, só para concluir, que Deus era um grande espelho que se quebrou em vários pedacinhos. E esses pedacinhos, eles tentam agora se unir para formar essa imagem de novo, que é a imagem de Deus. Então nós vivemos na era da colaboração. Não adianta querer tirar vantagem, não adianta fazer de qualquer jeito, não adianta seguir o velho paradigma da força, querer conquistar as coisas na força. Não é isso. A gente tem que usar a criatividade.
a nossa capacidade, né, de criação, o nosso networking. Você se conectar a pessoas que também estão na mesma frequência, também estão querendo se juntar a esses outros pedacinhos aqui, porque você sabe que quando você está sozinho, você tem pouca força. Quando você se junta ao movimento, quando você se junta às pessoas, você ganha força, porque é assim na fogueira. As brasas têm que estar juntas, porque uma vai ajudando a outra. E quando você não está muito bem, alguém vai e te ajuda. Por isso que é tão importante você fazer parte da Escola 5D. É um movimento de educação no Brasil e no mundo, para que as pessoas ganhem essa consciência. Porque, na verdade, todo mundo quer bem-estar, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer comer bem. Só que nós precisamos nos adaptar a essa regra, né? A essa regrinha aqui, que parece nova para muita gente, mas que tem 2022 anos e a gente não aprendeu ainda. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas é preciso que você reflita sobre esses paradigmas aqui, ó. Sobre o que você aprendeu aqui. E tem muita coisa que a gente aprendeu aqui, que a gente aprendeu primeiro com os nossos pais, essa primeira fase. Depois você aprende na escola. Aí depois que você vai para o mundo real, na minha faculdade todo mundo falava assim, pô, mas não é assim no mundo real. Porque enquanto você está na faculdade, tudo é lindo, né? Você aprende todas as teorias. Aí quando você vai para o mundo real, você fala, ih, rapaz, não é nada disso. Então, para que você entenda mais sobre você mesmo, sobre a sua consciência e como expandi-la, você precisa da Escola 5D do professor Felipe Figueira, esse que vos fala. Entra lá em felipefigueira.com e assine agora para você ter acesso a mais de 33 cursos, onde você vai trabalhar tudo isso aqui e muito mais. É uma nova era, é uma nova escola, onde você vai trabalhar sua capacidade criativa, a sua capacidade de colaboração com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Gratidão, beijo!